Mais um vídeo aqui no nosso canal Da Vida Só Se Leva o Amor. E hoje eu quero falar sobre a estrada. A estrada cura. A estrada cura. Você já parou para pensar nisso? Que quando nós estamos fazendo alguma coisa assim, ligada a viagens, a gente está rodando por aí, de mente livre, que nós não pensamos muito nos problemas. Vocês já sentiram essa sensação de poder pegar quem gosta de uma moto, ou você pegar um carro, ou mesmo um motorhome, ou você levando o seu próprio corpo para caminhar numa estradazinha de terra? Você já reparou que quando você se dispõe a estar conectado com um caminho, com uma caminhada, e que você está totalmente desconectado das coisas do dia a dia, você se sente melhor? Existem pessoas que vivem essa vida nômade, né? Estando de um lugar para outro, cada dia está num lugar. E por que será que essas pessoas, quando elas entram nesse mundo de viagens, de caravanismo que a gente fala, ou de estar cada hora num lugar assim, elas acabam se viciando com isso? Vocês já repararam que as pessoas acabam viciando? Quantos canais tem aqui de viajantes de Kombi, home, de motorhome, de moto, pessoas que caminham, que viajam? Por que viagens, quando a gente fala viajar, nós gostamos, né, de ouvir essa palavra, a gente espera. Por que você espera suas férias para viajar com tanta ansiedade? É porque realmente tem tem uma verdade absoluta sobre isso, né? Nós, humanos, nós somos feitos para estar em movimento, né? A gente está desbravando. O ser humano é curioso, né? Nós queremos conhecer até outros planetas, né? Então imagina se você não tem interesse em estar conhecendo outros bairros da sua cidade, outras cidades, por que não outros estados e até outros países. E eu digo que a estrada cura porque eu já vi muitas pessoas que estavam passando por momentos difíceis, por algum motivo específico, e elas começaram a desfocar do problema, sair do problema e colocar a mente concentrada apenas nas viagens, ou na viagem que ela estava programando. Uma viagem ou um passeio, um simples passeio, ele começa já com uma programação. A partir do momento que você se programa, por exemplo, para fazer uma caminhada, no dia anterior você já fica pensando naquilo. Puxa, amanhã de manhã eu vou acordar, vou tomar um café da manhã, né? Eu vou escolher um percurso para caminhar. Toda essa ocupação mental de você estar fazendo essa caminhada, e por isso que a estrada cura, ela te tira daquele ciclo em que você fica sempre pensando, maquinando nos problemas, dando valor para coisas que não têm valor. E eu estou estendendo isso, eu estou falando da caminhada, mas voltando diretamente no meu caso aqui do motorhome, muitas vezes, não foram poucas, eu entrei no motorhome, sentei no motorhome com a cabeça a milhão. E depois, sei lá, do 10º quilômetro rodado em estrada, depois que a gente sai da cidade e pega a estrada, e você começa a ver as coisas assim, né? O motorhome, ele tem um vidrão grande, assim, né? Bem grande, né? Então você tem uma visão ampla, diferente de um carro. E você está em cima, você está no alto, você começa a ver as coisas, assim, você não tem tempo para pensar em porcaria, em besteira, né? Você fica realmente viajando na maionese. E isso acontece em qualquer situação. Como eu disse, você estando numa moto, você estando num carro, numa combinha de bicicleta, caminhando, nós nos preparamos. Então, isso nos tira dos problemas. A estrada cura, porque ela tem o poder de fazer com que você se concentre na estrada.
Você já viajou com pessoas, por exemplo, você está dirigindo aqui, você está curtindo, né? Às vezes está tocando um som ali tá tocando uma música bacana ali no som do carro, você está curtindo a milhão assim, e a pessoa que está do teu lado, a pessoa não está na vibe, a pessoa está falando de problemas aqui o tempo todo, aqui do teu lado, aqui ó, falando no teu ouvido, a pessoa não olha, não vê as montanhas, se estiver passando próximo ao mar, a pessoa não repara o mar, não vê as árvores, não vê se tiver algum animal, a pessoa está tão focada ali nos problemas, que mesmo ela estando na estrada, a estrada não consegue curar. Então, eu estou fazendo essa reflexão, eu não sei se você está conseguindo acompanhar meu raciocínio. A estrada cura, mas você tem que permitir que a estrada te cure, entendeu? Então se você vai para uma viagem, onde você está na vibe, no meu caso, quem tem motorhome sabe, o motorhome, ele é um carro, vamos dizer assim, que você não pode pegar, entrar e sair. Existe uma preparação. Você tem que encher a caixa d'água para você ter água. Você tem que encher lá onde vai o climatizador para sair, ficar geladinho ali no quarto. Se você quer comer, você tem que colocar alguma coisinha na geladeira, liga a geladeira, trava. Os vidros, você tem que ver se está tudo fechadinho, travadinho. Tem que dar uma olhada nos pneus, calibragem dos pneus, se o óleo está legal. Se o diesel, né, se você colocou o diesel suficiente para você andar. Se no lugar que você está indo, você já deu uma pesquisadinha antes, se dá para você entrar com o motorhome. Então, toda essa preparação, você acaba se envolvendo, né? E a hora que você senta, mesmo que você tenha alguma preocupaçãozinha assim, depois de um tempo que você está rodando, aquilo simplesmente esfarela na tua mente. Eu ouço muitos relatos, principalmente aqui no canal também, de pessoas que vão viajar, né? Ficam bem, e depois quando elas voltam com uma outra vibe, porque elas estavam em outro lugar, numa outra vibe, elas saíram do olho do furacão, entendeu? E foram para outro lugar, vivenciaram outras coisas, com outras pessoas, outros lugares. Elas voltam numa vibe bacana, alegre, positiva, mas quando elas voltam para o meio em que elas estavam, elas são contaminadas novamente. Então, se você vive num ambiente, hoje é uma palavra muito usada, um ambiente tóxico, com pessoas tóxicas, quando você sai, você deixa aquilo para trás, você renova, mas você tem que voltar. E você está numa vibe aqui e as pessoas estão numa vibração, né, vamos dizer assim, lá embaixo. O que seria interessante? Que as pessoas que você ama, e que também te amam, mas às vezes não consegue demonstrar isso através de gestos, palavras, que elas estivessem conectadas com aquele momento junto com você, né? Quando você vai viajar, você leva uma pessoa com você, aquela pessoa está conectada com você, vocês estão ouvindo uma música, vocês estão curtindo a música no carro, vocês estão vendo as paisagens, vocês estão indo caminhar de mãos dadas, estão observando a natureza. Eu estou aqui agora num lugar, dá para escutar os pássaros, né, o tempo todo aqui. Eu acho bacana isso. Eu sou uma pessoa que quando eu estou num lugar, eu acho que a minha mente ela é dividida assim, principalmente a mente e os ouvidos, ela é dividida em gavetinhas, sabe? Então eu consigo escutar lá no fundo, tem um cara cortando grama na outra chácara, estou escutando uns 3 tipos de passarinhos, tá passando um carro lá na frente agora, ó, agora tem uma maritaca. Eu consigo ouvir tudo e ter essa percepção geral. E quando você tem essa percepção geral do que está acontecendo, como que você vai focar em problemas? Não tem como, você se desconectou dos problemas. Então a pessoa que que for curtir esse momento com você, tem que ser uma pessoa que entre na vibe, entende? Que esteja na mesma vibração. Então a estrada realmente cura. Mas eu tenho que dar um relato aqui. Desculpa, eu vou até colocar uma foto. Eu conheço uma pessoa que mora na cidade de Socorro, interior de São Paulo, é uma cidade linda, tem vários lugares, tem vários vídeos aqui de Socorro, né, que eu já fui em vários lugares ali, é uma cidade turística e tal. E eu conheço uma pessoa, já faz um tempo, né, ele se chama Luciano Taniguchi. Ele completou 50 anos agora, nesse último... Agora,
esses dias aí, 2 dias para trás aí, da gravação desse vídeo, e eu fui convidado para fazer uma festa surpresa. Nós chegamos lá. Eu vou até colocar aqui um pedacinho aqui para vocês verem que bacana que foi. Parabéns pra você, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, muitas felicidades, muitos anos de vida. Então, por que eu falei do Luciano Taniguchi? Como vocês viram, ele sofreu um acidente quando ele era jovem ainda, né? E perdeu os movimentos principais aqui do corpo, né? Hoje ele fica um bom tempo dele ali na casa dele, né? Mas esse cara, ele tem a estrada na cabeça. Mesmo ele tendo dificuldades de mobilidade, tem limitações de mobilidade, ele está na estrada, ele está sendo curado pela estrada. Sabe por quê? A estrada que ele tem é uma estrada mental. Ele é um cara que tem tanto conhecimento, ele usa o tempo dele para se lapidar diariamente, e é um cara que não tem nenhum tipo de trava, de preconceito para falar sobre qualquer assunto. O cara não se ofende com nada. É tão gostoso pessoas assim, que você pode falar abertamente. Nós falamos de muitas coisas ali, de religião, de Bíblia, de milagre, existe, não existe. Falamos da antiga Grécia, falamos de músicas dos anos 80, anos 70. Sabe, você fica do lado de um cara daquele, você não quer ir embora mais. Você não quer mais ir embora, você quer ficar ali, né? E esse cara, ele tem a estrada dentro dele, né? Ele não precisa pegar uma estrada para sair daquele ciclo que eu falei da vibração baixa. Ele realmente tem o mundo está dentro dele. E nós falamos sobre Deus lá, né? Cada um deu sua opinião sobre Deus. E ele disse que Deus na visão dele, né? Deus está no tudo, e é exatamente o que eu penso. Deus está no tudo, está na natureza, no sorriso de uma criança, numa alegria de dos seus animais com você. Tem até aqui, eu já coloquei uma vez falando sobre, um dia perguntaram para Einstein quem era Deus para ele, e Einstein falou, olha, Deus para mim, a visão que eu tenho é a mesma do filósofo Spinoza. Depois vocês procuram Deus de Spinoza, eu até coloquei aqui também um vídeo sobre isso, e nós estamos falando, sabe, a liberdade mental desse cara. Ele está ali deitado numa cama, mas ao mesmo tempo ele está em todos os lugares. Ele pode estar no Egito, ele pode estar na Itália, porque a expansão mental dele é muito superior a pessoas que podem correr, que podem pegar um avião, podem ficar 12 horas no avião e ir para outro país. O cara está lá e ele é um exemplo. Então, por que eu peguei esse tema do que a estrada cura? Porque a estrada, ela não é só a estrada física, entende? Existe uma estrada intrínseca que está dentro de nós. Então, se você, por algum motivo, você que está assistindo esse vídeo agora, você tem alguma limitação que não permita que você saia de casa, pega como exemplo esse rapaz que eu acabei de falar, o Luciano Taniguchi, um jovem rapaz que acabou de completar 50 anos, palmeirense assim como eu. Eu até dei o livro do Abel Ferreira para ele, aquele Cabeça Fria e Coração Quente. Então, esse é o meu recado de hoje, né? Esteja onde estiver, crie seus destinos, crie a sua própria estrada e se cure através da sua caminhada nessa estrada. Não importa se você está restrito numa cama, numa cadeira de rodas, se você pode caminhar, se você tem condições de ter um motorhome, uma Kombi-home, uma moto, uma bicicleta, sei lá, um triciclo, seja o que for.
mas você tem que vivenciar aquilo. Esteja com pessoas que estejam na mesma vibração que você. Recentemente eu fiz uma viagem, o vídeo anterior a esse aqui, eu fui para Florianópolis visitar amigos, né? Fiquei lá praticamente 3 dias e meio e eu saí completamente do ciclo que eu estava, assim, da vibração que eu estava. Peguei, né? Saí da minha casa, peguei o carro, 1h30 até Campinas, deixei o carro no estacionamento lá em Campinas, me levaram até o aeroporto, 55 minutos eu estava em Florianópolis, fiquei com os meus amigos lá, nós nos divertimos, demos risada, sabe? Você fica numa outra vibração, assim. A estrada cura, mas a estrada também pode estar no céu, pode estar num voo de avião, né? Então, assim, encontre a sua felicidade, encontre a sua estrada e encontre pessoas que queiram curtir essa vibe com você, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Como sempre, eu peço para você que está me visitando aqui pela primeira vez, assista os outros vídeos, tem muitos vídeos de viagens, de reflexão. Olha só, afinal, esse canal se chama Da Vida Só Se Leva o Amor. Então nós falamos sobre coisas da vida. Muito bom ter você aqui comigo, tá? Deixa aí seu like, compartilha, se inscreva e nos encontraremos aí nos próximos vídeos falando sobre coisas da vida, de viagens, de coisas boas. E lembre-se, a estrada cura. Um beijo, saúde e paz. Tchau, tchau.